Olá pessoal, vamos hoje fazer o nosso teste de uma nova ferramenta que eu quero usar em sala de aula, que são essas videoaulas, né? Tentar me aproximar um pouco mais de vocês e criar ferramentas, produtos que vocês possam utilizar com frequência, repetidas vezes e assim aprofundar um pouco mais o estudo de vocês, né? Então, como eu falei na aula passada, no nosso último encontro, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de medidas de diversidade biológica. Nós já conhecemos os principais grupos zoológicos, nós já vimos quais são as principais ferramentas de coleta desses animais em campo e agora quais são as ferramentas mais simples, o início de como começar a analisar esses dados, né? Então, no primeiro momento, a gente vai revisar um pouco os conceitos de diversidade biológica e em seguida a gente vai fazer uma pequena prática usando o software R e as ferramentas de criação de índices de riqueza e diversidade mais simples possíveis. A ideia, o objetivo aqui não é que vocês saiam efetivamente sabendo calcular todos os tipos de índices ecológicos ou índices de riqueza de espécies, mas que apenas tenham um primeiro conhecimento, um primeiro contato com essas ferramentas, para que quando vocês chegarem lá na ecologia, na bioestatística ou mesmo nos trabalhos de iniciação científica de vocês possam não se assustar tanto assim como muitos se assustam com essas ferramentas matemáticas, né? Pois bem, nós vamos utilizar muita coisa que está citada nesse livro da Anne McGurk, né? É um livro excelente, a autora tem uma linguagem muito fácil, parece que ela está conversando com você. A tradução desse livro é muito boa, o preço bem acessível, né? Você pode adquiri-los na editora da Universidade Federal do Paraná. E eu recomendo que todo mundo tenha isso como um livro de consulta mesmo que você não vá trabalhar com esses índices ecológicos todos, mas como profissionais da área é importante termos alguns materiais de consulta e eu acho que esse é um deles, né? Desenvolver esses trabalhos com diversidade biológica é um grande trabalho, né? Eu gosto de falar que é um terceiro trabalho do Hermes porque ele exige uma considerável quantidade de tempo para que esse trabalho seja feito. É preciso ter também um grande investimento financeiro desses trabalhos, né? Temos que comprar equipamentos, temos que comprar algumas ferramentas para a coleta em si, temos que bancar essas viagens, a alimentação, o suporte da equipe em campo, então tudo isso acaba sendo dispendioso, então é um investimento importante que ser feito. E claro, a presença de especialistas. É importante termos pessoas devidamente capacitadas e qualificadas para realizar esses bons inventários, né? Pessoas com níveis diferentes de habilidades em campo, de identificação de animais em campo, por exemplo, pode trazer grandes diferenças nesses resultados de inventários de biodiversidade, de riqueza de espécies. Então, realizar trabalhos em campo de levantamentos é simples, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso, né? E muitas vezes é difícil medir, mensurar o quão falho o nosso trabalho foi. Muitas vezes a gente precisa saber mais ou menos nossa escala de investigação, o tamanho da nossa área de estudo, se aquela área que foi trabalhada ela tem algum problema de acessibilidade que impede que os pesquisadores transitem pelos vários tipos de ambientes daquela área. Se aquela área é uma área muito rica em espécies, tem uma quantidade muito grande de espécies, o quanto isso pode dificultar ou limitar um pouco o meu levantamento, caso eu não tenha experiência adequada para conhecer todas as espécies daquela região. E claro, a falta de familiaridade do próprio pesquisador com o local. Se a gente está trabalhando numa área em que nunca foi, que eu não conheço nenhum dos animais daquela área, chegar lá e fazer um levantamento, vou ter muito mais trabalho, vou demorar muito mais tempo para realizar essa listagem de espécies. Então, basicamente, nós temos alguns nomes que são falados quando trabalhamos com diversidade biológica, com esses tipos de levantamentos, né? Que é biodiversidade, diversidade ecológica, diversidade biológica. O que significa cada um desses termos? O nosso, em 86, ele fala que a diversidade biológica ela inclui uma variação genética, ou seja, uma variação intraespecífica, inclui a quantidade de espécies de uma região, ou seja, o número de espécies mesmo, quantas espécies existem em determinado local, e a diversidade ecológica, a diversidade de tipos de interações,
de tipos de ambientes possíveis presentes dentro de uma localidade. Então, muitas vezes, a diversidade biológica, ou biodiversidade, ela inclui esses vários níveis de organização da biologia. Podemos trabalhar com diversidade desde aspectos genéticos, moleculares, ou mesmo desde aspectos ecológicos em comunidades e tipos de hábitats diferentes. Então, o Hubble, em 2001, ele traz uma síntese que nós vamos utilizar basicamente a partir de agora, né? Dizendo que a diversidade é a relação da riqueza de espécies e a abundância relativa de espécies no tempo e no espaço. Ou seja, a diversidade biológica ou biodiversidade, ela é uma relação do número de espécies e da quantidade de indivíduos dentro daquela comunidade. Então, nesses aspectos, nós vamos trabalhar com riqueza e com abundância, ou como a autora gosta de falar, da uniformidade, de como a quantidade de espécies está distribuída dentro dessas comunidades. Dentro desses estudos, nós podemos analisar a riqueza de espécies como nessa primeira imagem, esse primeiro mapa, que mostra uma área onde as áreas vermelhas são as áreas mais ricas, com uma maior quantidade de espécies possíveis. Ou podemos trabalhar essas informações com relações de abundância. Então, eu tenho nas comunidades espécies que dominam esse ambiente e espécies que são mais raras nessas localidades. Então, nessas ideias, temos alguns pressupostos básicos que vão trabalhar com essas medidas de diversidade. O primeiro deles, nós devemos considerar que todas as espécies são iguais. Então, mesmo espécies que têm um papel-chave na ecologia das comunidades, mesmo as espécies que têm uma importância na conservação um pouco mais especial, nesses estudos de diversidade e riqueza, elas precisam ser consideradas como iguais. A abundância desses indivíduos, dessas espécies, é que vai trazer um pouco mais de influência, ou não, nesse caso a espécie seja mais rara, dentro desses índices de diversidade. Da mesma forma, temos que analisar que todos os indivíduos são iguais. Por quê? Porque os métodos de amostragem, eles são seletivos, de certa forma. Se eu coloco, por exemplo, uma rede de pesca, eu só vou conseguir capturar indivíduos que não são capazes de ultrapassar as malhas da pesca. Se eu vou utilizar redes de pegar passarinho, da mesma forma, eu só vou conseguir capturar os passarinhos que realmente conseguem ficar emalhados naquelas redes. E o terceiro ponto muito importante é que a abundância deve ser registrada usando unidades apropriadas e comparáveis entre si. E por que isso? Porque precisamos criar padrões para comparar. Afinal de contas, nós trabalhamos com esses índices de diversidade, medimos a diversidade biológica com o intuito de comparativo, com o intuito de entendermos qual área tende a ter uma melhor qualidade ambiental, qual área tende a estar com a melhor índice de diversidade, ou qual área tem o maior número de espécies e indivíduos. E por que medimos a diversidade? Justamente por isso, para podermos comparar áreas, para podermos termos valores específicos calculados a partir desses índices matemáticos e dizer, não, a área 4, por exemplo, ela tem um índice de diversidade maior. Significa o quê? Que ela tem indicadores ambientais que nos mostram que ela pode ter uma qualidade ambiental melhor do que as demais. E o que é qualidade ambiental? Nós aí tratamos como, por exemplo, áreas uma proteção florestal maior, áreas com maior quantidade de microhábitats e por aí vai, apenas um exemplo. E que entidades devem ser comparadas? Na forma mais simples possível, nós devemos comparar comunidades, né? E o texto nos traz uma definição muito enxuta do que é uma comunidade. Seriam grupos característicos de espécies associados a localidades geográficas particulares, ou seja, um grupo de espécies que vive no mesmo ambiente. Um exemplo, um grupo de espécies de peixes que vive no ambiente recifal, um grupo de espécies de peixes e animais bentônicos, invertebrados, que vivem nesse ambiente. Então, temos uma comunidade biológica muito associada. Um dos termos que eu particularmente acho bastante interessante é o chamado arena de interações. Então, as comunidades são os locais onde as espécies interagem entre si e com o próprio meio. Nisso, esse conceito de comunidades é um conceito muito simplista, né? E às vezes conflitante com algumas ideias. As ideias de
assembleias, guildas e o ensemble, no inglês significa apenas conjunto, mas a gente vai ver que é um pouco mais do que conjunto, são termos que muitas vezes se confundem, se misturam com os conceitos de comunidade. Mas basicamente, de forma também mais simples, as assembleias elas são agrupamentos de indivíduos de uma mesma categoria taxonômica. Por exemplo, as aves de uma localidade, então corresponde a uma assembleia taxonômica de uma comunidade de aves presente dentro de uma comunidade ecológica maior, né? Guildas são organismos que compartilham recursos ou estão usando ali o mesmo tipo de nicho, por exemplo, frugívoros. Então, os animais frugívoros, eles correspondem, estão incluídos na mesma guilda. E aí, a ideia de alguns autores, como por exemplo o Foucault, é vermos esses tipos de comunidades sobre três óticas específicas, né? A primeira vemos, por exemplo, o aspecto geográfico, ou taxonômico, ou ecológico, ou seja, o uso dos recursos. Por exemplo, podemos considerar como uma assembleia um grupo específico taxonômico, por exemplo, as aves de um local específico, aves do Pico do Jabre. Então isso corresponde a uma assembleia taxonômica, uma assembleia ecológica dentro desses ambientes. Podemos ter, por exemplo, pegarmos um recurso específico, como por exemplo frugívoros. Então os frugívoros do Pico do Jabre. Então eu estou estudando apenas uma guilda local, um grupo de espécies que utilizam o mesmo recurso num local específico. A associação, por exemplo, mais ampla entre aspectos taxonômicos, geográficos de recursos podem ser realizadas, como, por exemplo, as aves frugívoras do Pico do Jabre. Então eu tenho um grupo taxonômico específico, filogeneticamente relacionado, que vive num local específico, Pico do Jabre, e que utilizam um recurso específico, frutos, por exemplo. Então, eu tenho esse conjunto, que é o que a literatura chama de ensemble, e não traz uma tradução muito específica. Mas o que significa isso? Essa comunhão de aspectos filogenéticos, aspectos geográficos e aspectos ecológicos do uso de recursos. Nas medidas de diversidade, nós temos uns grandes desafios. Primeiro, por causa do tempo necessário a ser investido, a próprio investimento financeiro e muitas vezes a falta de especialistas que consigam trazer boas identificações de muitos grupos taxonômicos, né? O conceito de diversidade biológica inclui a variedade de espécies e a quantidade de indivíduos. Então a gente tenta trabalhar com esse conceito, com esse índice, que a gente vai começar agora a trabalhar com essa forma mais matemática da diversidade biológica. Então, o índice de diversidade biológica, ele associa a riqueza de espécies e a quantidade de indivíduos. Ou seja, a riqueza de espécies e aspectos da uniformidade da distribuição desses indivíduos. É importante lembrarmos que os estudos de diversidade apresentam três pressupostos básicos. Os dois primeiros é que as espécies e os indivíduos não têm pesos diferenciados, todos eles devem ser considerados da mesma forma dentro dessas análises. E claro, devemos buscar coletar as informações da abundância das espécies de uma forma que possamos comparar esses dados com outros lugares. Então, o número de indivíduos ou mesmo a quantidade de biomassa podem ser variáveis importantes para esse tipo de análise. E aí, é importante delinearmos nossos estudos de diversidade biológica, de levantamento da diversidade biológica, utilizando as três visões básicas que o Foucault nos dá, né? Comunidades geográficas, ecológicas em relação ao uso de recursos e próprias relações taxonômicas. Entendendo esse delineamento das comunidades que o Foucault apresenta, né? Ele chega numa área que a gente acaba vendo que a realidade é um pouco mais difícil do que os modelos nos trazem, né? As espécies podem ser igualmente comuns, ou seja, a distribuição do número de indivíduos de cada espécie, ela está uniformemente distribuída dentro das comunidades. Muito provavelmente vocês não vão encontrar isso, né? O padrão que nós encontramos, independente do taxon que esteja sendo avaliado, é esse. Algumas espécies com um nível de dominância muito maior do que outras espécies tendo características muito mais raras do que outras, independente do taxon, desde mamíferos, sanguessugas ou mesmo plantas arbóreas.
Esses conceitos de distribuição uniforme da abundância de indivíduos de uma espécie dentro da comunidade, eles trazem essas relações de uniformidade e dominância. Então, como nós falamos, algumas espécies normalmente têm uma abundância muito maior do que outras. Mas é claro que algumas comunidades, como esse do canto aqui, por exemplo, elas podem ter um padrão de uniformidade um pouco melhor. E quanto maior a uniformidade, ou seja, quanto mais equilibrado for a distribuição de indivíduos de uma espécie dentro de uma comunidade, maior o índice de diversidade. Então, duas áreas com a mesma quantidade de espécies, porém com graus de dominância ou uniformidade diferenciados, a área que vai ter o maior índice de diversidade certamente vai ser aquela área que vai ter a maior uniformidade e a menor taxa de dominância entre as espécies. Então, e por que as espécies elas são mais abundantes? Porque muitas vezes a abundância reflete o sucesso ecológico daquele taxon, o sucesso competitivo daquele taxon. O que acontece é que esses taxons com a maior capacidade competitiva, eles vão utilizar muito mais facilmente esses recursos e, consequentemente, vão ter uma taxa de abundância, vão ter um sucesso reprodutivo muito maior. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós temos fatores, recursos que vão limitar esse sucesso. Áreas um pouco mais sombreadas que vão impedir, por exemplo, que algumas plantas cresçam. Um espaço, uma parede arenosa, que é o local de identificação de muitas espécies de aves, por exemplo, se estão ocupadas, elas não vão permitir que outros indivíduos com outras espécies ocupem esses espaços. Então, muitas vezes, a limitação desses recursos faz com que indivíduos, espécies com maior capacidade competitiva acabem dominando esses espaços em termos de abundância. Mas outro problema que é muito importante pensarmos nisso é o que é realmente uma espécie, né? Dentro dos inúmeros conceitos de espécies que vocês já viram lá na sistemática, certamente o conceito biológico é o que é mais comumente utilizado, mas muitos outros conceitos podem ser empregados, e isso é importante estar bem definido nessas análises. Outro fator importante em quantificar o número de espécies de uma área é entender que a riqueza ela vai estar relacionada com o espaço, com a área de distribuição dessas comunidades, né? Então, teoricamente, quanto maior a área, maior a riqueza de espécies, como podemos ver aqui do lado, né? Então, áreas que são muito menores tendem a ter um número total de espécies muito abaixo de áreas muito maiores, por exemplo. Nisso, podemos também pensar que quanto mais tempo eu invisto em pesquisas numa localidade, maior a chance de encontrar novas espécies. E também as questões de sazonalidade. Muitas vezes, alguns taxons não estão presentes em algum período do ano e apenas em outros, né? Taxons que são capazes de migrar, taxons que ficam mais ativos em algum período do ano e em outros períodos ficam mais reclusos, de forma com uma atividade mais baixa. Então, tudo isso vai interferir na taxa de sucesso de registro. Então, consequentemente, quanto maior o tempo que eu tenho de investidas de pesquisas na localidade, maior será meu acúmulo de espécies nesses estudos. Então, como já falamos, a acurácia desses dados ela vai acontecer quando temos áreas que têm uma fauna, uma flora muito bem conhecidas, o pesquisador já conhece, já olha para aquela espécie e já consegue reconhecê-la de forma muito mais fácil. Áreas pequenas, elas tendem a ter um resultado muito mais próximo ao real do que áreas muito grandes, áreas pouco estudadas. Então, por exemplo, florestas tropicais que têm uma quantidade de espécies absurda e pouco conhecidas pela comunidade científica, elas vão ter uma acurácia muito menor no trabalho de investigação, de levantamentos, caso o tempo necessário, a quantidade de pessoas necessária não seja adequada para aquele tipo de ambiente. Então, termos uma riqueza absoluta de espécies de uma localidade é realmente algo muito difícil de se ter. Hoje em dia, nós temos algumas ferramentas matemáticas que nos ajudam a nos aproximar um pouco mais, ou pelo menos a
propor números um pouco mais próximos ao real, ou pelo menos o que a matemática, a estatística nos indica que é o mais próximo do real, que são os índices de riqueza e os próprios estimadores de riqueza. Então, tudo começa com a curva de acumulação de espécies, né? Quanto mais eu aumento o número de amostragens, maior a chance de encontrar novas espécies, de registrar novas espécies. Então, uma curva de acumulação de espécies nada mais é do que um gráfico que nos mostra que quanto mais eu aumento minha amostragem, maior a chance eu tenho de encontrar novos registros. E esses índices de riqueza de espécies e os estimadores de riqueza muitas vezes são baseados em extrapolações dessa curva de acumulação, que são as curvas de rarefação. As curvas de rarefação, elas mostram o quanto eu teria de espécies caso eu reduzisse o número de amostras. Então, elas trazem uma probabilidade de registro de riqueza daquele local. E os estimadores vão trabalhar em cima da minha curva de observação, da minha curva de acumulação de espécies observadas, que é essa na nossa linha vermelha aqui. Então, com base nesse valor, com base na rarefação desses valores, eu tenho inúmeros conjuntos, tipos de fórmulas matemáticas específicas que vão nos dizer, não, a sua quantidade de espécies observadas, ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, ou deveria ser um pouco menor do que você encontrou, né? E quanto mais longe o meu estimador de riqueza estiver do meu observado, do meu acúmulo de espécies observados, isso é um indício de que mais coletas eu preciso realizar naquela localidade. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês é essa primeira introdução, esse primeiro passo aos conceitos de diversidade biológica, aos conceitos de índice de diversidade e riqueza de espécies, né? Então, agora a gente vai dar uma pausa nesse momento aqui e vamos começar a brincar um pouco com essas análises. Eu vou trazer para vocês um banco de dados fictício e algumas ferramentas que a gente pode utilizar para começar a brincar um pouco com esses dados e vocês começarem a construir um pouco as suas primeiras curvas de acumulação, curvas de rarefação e estimadores de riqueza. Então, qualquer dúvida que tiverem, é só mandar um e-mail para mim e aí nos encontramos na próxima aula. Valeu!